Olá, meus amigos e minhas amigas, que todas as semanas estão nos acompanhando aqui nessas conversas que nós procuramos manter com pessoas que tenham realmente algo a nos dizer e que tenham informações relevantes para o nosso dia a dia, para a nossa vida e sociedade. Hoje vem conversar conosco aqui um magistrado de primeira grandeza, eu diria um magistrado que também honra e eleva a magistratura de Alagoas. Obrigado. Eu costumo sempre dizer isso. Esses magistrados que seriam bons magistrados e grandes magistrados em qualquer comarca desse nosso imenso país. É o nosso caríssimo Yuli Rotter, que tem assento jurisdicional na comarca de União dos Palmares e que vem ao longo da sua vida, já acho mais de uma década na magistratura. 9 anos. 9 anos, né? Uma década praticamente, mantendo uma performance, um comportamento exemplar. Meu caríssimo Yuli, eu quero inicialmente te agradecer. Você traz luzes aqui para o nosso ambiente. E o tema que nós vamos conversar é um tema interessantíssimo. Eu fiz algumas incursões, porque não é minha área de proficiência, e vi que é de uma relevância muito grande para a formação da nossa sociedade e para o nosso ambiente social também. Então, quero te agradecer em meu nome, em nome da casa, em nome da nossa equipe, em nome dos nossos telespectadores. Obrigado. Yuli, para nós iniciarmos nossa conversa, meu amigo, a sua formação, você não é de Alagoas, não, né? Não, eu sou carioca, nasci, obviamente, no Rio de Janeiro. A minha formação inicial é de militar, eu fui militar durante 16 anos, onde eu fiz o Instituto Militar de Engenharia. Fiz engenharia eletrônica. Em seguida... É IME, é? IME. Me apaixonei pela cadeira de Direito no IME e já comecei a fazer Direito durante o IME. Certo. Terminado o Direito, saí do Exército e advoguei um certo tempo e depois ingressei na magistratura. Muito bem. E você já conhecia Alagoas antes, não, né? Não. Chegou aqui porque abriu o concurso e tal, e agora você não deixa mais Alagoas. Claro. Não é de verdade? jeito nenhum. Aqui realmente é um estado fantástico. É uma terra agradável. Eu costumo dizer sempre que... Eu estou falando do estado de Alagoas, mas quero falar especificamente de Maceió. Maceió é uma cidade onde você tem um grande padrão de vida, na verdade, com acesso às coisas boas que você encontra em qualquer grande centro do nosso país. Não é verdade? Aqui eu fui muito bem acolhido pela população de Alagoas, desde a minha primeira comarca, que foi Mata Grande. Aqui a minha filha nasceu, então eu fiz questão de nascer em Maceió, ela é alagoana, e não troco Alagoas por mais nenhum outro estado. Tanto é que para sair daqui já é uma dificuldade até para visitar os familiares. Eu já gosto tanto daqui, já me habituei, amizades, esportes, e aí fica realmente difícil. Às vezes as pessoas me convidam para fazer algum evento fora, até de constelação, e eu evito ao máximo sair daqui, porque eu gosto muito daqui mesmo. Yuli, o nosso público ele é composto de uma variedade de pessoas da nossa sociedade, médicos, engenheiros, advogados, juízes, etc., mas também muito de estudantes. Como você é uma pessoa de sucesso no que respeita a concurso, não é? Você já tem, a gente chama de categoria para falar sobre esse tema. Aí eu quero aproveitar já para você dar essa dica aqui para os nossos telespectadores acadêmicos de direito que estão se preparando para concurso. Qual é o grande segredo? Existe um grande segredo para você ter sucesso no concurso? Olha, nesse final de semana eu estava conversando sobre isso, Jerônimo, e é interessante que nós, na sociedade, nós não estamos acostumados mais com processos de longa duração. Então, nós queremos uma pizza, vamos comer uma pizza, a gente agora, se quiser, vamos comprar uma pizza e ela chega aqui em 15 minutos. Então, é uma coisa muito rápida. Vamos fazer uma revisão no carro, é rápido, 2 horas, está tudo pronto. Então, nós estamos acostumados a que tudo seja muito rápido, mecânico e com uma eficiência fora do comum. Algo meio imediatista. Imediatista, exatamente.
Isso é fantástico, né? Porque nossos antepassados, quando tinham uma dor de cabeça, não tinha analgésico, não tinha nada, então tinha que sentir a dor de cabeça, e eles sentiam um processo, não, iniciou a dor de cabeça, eu já sei que ela vai demorar não sei quanto tempo, eu preciso ter paciência para passar. Hoje em dia não, a gente toma um remédio, pronto, acabou. Nós não estamos mais acostumados a um processo de longa duração. Só mesmo o pessoal que é da roça, que ele planta, ele espera crescer e vai colher. Esse é um processo. Tirando isso, nós não temos mais esse tipo, essa tendência a ter paciência. Certo. Um processo de concurso público é um processo de longa duração. Eu comparo uma maratona. Então a pessoa não adianta correr muito rápido, não adianta parar, ela precisa ter uma cadência. Não pode pular etapas. Não pode pular etapas. Porque se pular, hoje em dia, como eu acompanho, eu sou professor também de Direito Constitucional, muitos materiais que são fornecidos, assim, estude por aqui, você vai passar, venda. Então eles vendem um material muito resumido e que a pessoa pode até lograr êxito na primeira fase, mas vai ficar numa segunda fase, vai ficar numa prova oral. O importante é o aprofundamento, lógico, não é um mestrado, mas precisa ter um aprofundamento, um bom aprofundamento para galgar êxito em todas as fases do concurso público. Deixa eu aproveitar e te dar só uma informação, isso é importante para os nossos telespectadores também. Eu, quando me preparei para concurso, você sabe que o Torinho ele tem o curso de processo penal em duas versões. Sim. Um num volume só e o outro em 4 volumes. Em 4 volumes. Pois é, eu intuitivamente dizia assim, eu dizia para mim, ora, se ele está dizendo o curso de processo civil em 4 volumes e em 1 volume, claro, para mim restava claro que podia ser até mais confortável eu ler por um volume só. Mas será que eu teria sucesso? Aí caminhei pelos 4 volumes. Foi um caminho mais árduo, foi um caminho mais cheio de pedras, vamos dizer assim, mas que me deu uma maior tranquilidade para enfrentar as provas. Pois é, então hoje o aluno também, ele tem um outro fator também muito interessante. Hoje a rede de prazer é muito alta. Exatamente. Então WhatsApp, Facebook, Instagram, e os jovens ficam muito abertos a essa gama de prazeres imediatistas que possui. Futebol, segunda, terça, quarta, quinta, semana inteira. Todos os dias. Aí a pergunta, vale a pena eu abrir mão desse prazer imediato para algo no futuro? Exatamente. Quem me diz que eu vou passar para abrir mão desse prazer aqui? Aí a resposta existe algo nesse mundo que não haja risco? Então vamos atravessar a rua, tem um risco, né, de algum maluco passar, e não assim, e atropelar a gente. Então há necessidade de nós assumirmos a nossa parte nesse processo, abrir mão de algo no presente para alcançar no futuro. Obviamente não abrir mão de tudo no prazer. Precisa ter um prazer, sair domingo, jantar, ir no cinema, alguma coisa assim, também não aqui. Ninguém quer que o indivíduo se transforme num monge trapista dos pés descalços. Exatamente. Não cheguemos a tanto. Não chegamos a tanto. Agora também não aquela saída de sexta, sábado, domingo, tomando, né? E que na segunda-feira não consiga nem levantar da cama. Não é verdade. Então tem que ter uma moderação para aguentar um processo de longa duração. É verdade. Então fica aí a mensagem. Quem quer que vá se habilitar para um concurso público já sabe, tem que seguir um caminho devagar, um caminho mais lento e que vai levar algum tempo. Não é verdade? E quanto antes começar, melhor. Quanto mais cedo, até uma velha expressão, eu via lá em casa dizer isso, quem é coxo parte cedo, quem anda devagar parte mais cedo. Eu tenho a grata alegria de ter 2 alunas minhas que hoje são nossas colegas. E uma delas, eu participei, graças a Deus, efetivamente do processo dela. Ela não acreditava nela. E aí eu fiz, não, você pode, você consegue, e você vai, e realmente hoje ela é nossa colega em exercício. Maravilha. Em exercício. Também tem essa situação de nós querermos
querermos e também identificarmos que nós somos capazes de alcançar um objetivo. Verdade, você disse aí, é mais absoluta verdade. Então é a gente assimilar essa sua informação, procurar digerir que eu digo mentalmente, e traçar um plano de estudo, traçar uma rota, traçar um caminho para chegar lá na nossa meta optata, que é o sucesso do concurso. E com certeza a aprovação em concurso público é algo muito dignificante. Realmente hoje em dia nós vemos um mercado de trabalho muito instável, e o concurso público é fantástico. Eu recomendo muito a magistratura, óbvio. Claro, não é? Claro, é uma bela profissão. Bela profissão. Mas existem outras carreiras também que são fantásticas, e a magistratura, ela possibilita a independência profissional. Nós não temos lado, né? Nós estamos do lado da justiça. Exatamente. Isso, para a gente, né, que eu acompanho também o seu trabalho, é fantástico. Maravilha, meu amigo Yuli. Agora eu queria conversar contigo, eu fiz aqui algumas anotações, porque é um tema novo. Você vai dizer se é novo ou não, para mim é novo, mas de muita importância. Entre os dias 18 e 26 haverá aqui em Maceió, haverá uma atividade acadêmica muito interessante, que é um curso de constelação familiar e pensamento sistêmico. Eu queria que você esclarecesse isso. Vamos devagar, porque eu demoro a aprender as coisas, eu quero aprender com você. Curso de constelação familiar e pensamento sistêmico, dias 18 e 26 de julho. Como é que vai ser isso, hein? Olha, está vindo para Maceió, no meu sentir, no meu entendimento, a melhor formadora de constelações familiares do Brasil. Depois eu quero conceituar isso aí, mas pode falar. Ela é uma alemã, Cornélia, mora em São Paulo, e ela tem uma didática. Ela é professora de matemática e biologia, e ela tem uma técnica para ensinar sem igual esse ramo de constelações familiares, esse tema de constelações familiares. As constelações familiares, eu costumo dizer que ela trata sobre algo que se chama inteligência intergeracional. O que vem a ser inteligência intergeracional? É o que nós captamos de nossos antepassados. Os nossos comportamentos, eles são totalmente influenciados por nossos antepassados. Então, por vezes, eu repito um comportamento de meu pai e da minha mãe, mesmo eu não querendo, e detalhe, mesmo eu não tendo consciência disso. Mesmo eu não tendo consciência disso. E isso vai fazer com que nós tenhamos alguns pontos cegos. Nós não vemos. E daqui a pouco, o nosso companheiro, a nossa companheira diz: mas você é igual à sua mãe. Aí, eu igual à minha mãe? Não sou igual. Porque você faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. E você começa, realmente, eu estou fazendo igual à minha mãe. Justamente aquilo que eu criticava, eu estou fazendo igual. E isso, essa consciência que é nos dada na constelação familiar. Certo. Que ela vai fazer com que a pessoa tome conhecimento de algum tipo de comportamento que na infância foi funcional. Então, eu copiar minha mãe ou meu pai era algo funcional, naquele momento funcionou, só que agora não está mais funcionando. Então, como lidar com isso? Meu caríssimo Yuri, eu estive vendo na minha incursão para conversar contigo, que a constelação familiar ela tem aplicabilidade a algumas situações específicas. Mas me chamou a atenção, porque é da minha área, no ambiente familiar, nas relações familiares. Ela tem uma importância fundamental e vem realmente ganhando corpo, né? Aí eu te pergunto, nós vivemos hoje, meu caríssimo Yuri, nós vivemos hoje uma crise familiar? Talvez sim, em função de que o modelo familiar de outrora não é mais o modelo
hoje em dia. Então nós precisamos de uma adaptação, o ser humano precisa de uma adaptação a esse novo modelo. Antigamente, a mulher ficava em casa e ela ficava coordenando toda a geração, quer dizer, a criação das crianças, dos filhos. Ela era realmente, vamos dizer assim, aquela pessoa que fazia a análise emocional das crianças e acompanhava desde o início até o final. Hoje em dia, a mulher, obviamente, da evolução, não criticando, teve a necessidade de sair e ir para o trabalho. E os filhos ficaram como? Então, os filhos podem ficar abandonados, eles podem se sentirem abandonados, eles podem ter uma questão também de se sentirem rejeitados, terem carências emocionais, e isso vai fazer com que haja uma reverberação na fase adulta. Vai ter adulta. alguma repercussão mais adiante, né? Com certeza. Não dizendo que isso é regra. Obviamente, isso também faz parte. Isso não é regra, mas possivelmente ou provavelmente isso vai ter uma consequência. Por isso que se indica que quando os pais chegam à noite, que eles tenham um tempo com a criança, mas não um tempo pensando no trabalho, mas um tempo efetivo. E não só a mãe, o pai também. Então nós chegamos cansados do trabalho, com a cabeça cheia dos problemas da justiça. Nós precisamos tirar separar, chegar em casa, tirar o paletó, deixar na cadeira e brincar com nossas crianças, para eles sentirem a presença. Ô, Yuri, deixa eu te fazer uma ordem de indagação, e eu vou dizer o que eu penso, você vai, evidentemente, me corrigir se estiver equivocado. Se eu disser a você que a família hoje, o grupamento familiar hoje, ele é menos estável do que é da minha geração, eu estou dizendo uma bobagem? Não, até porque a estabilidade, ela é um conceito que vem se amoldando, né? Você vem mudando também. Hoje nós temos famílias que um pai separado com uma mãe separada agrega outros filhos de outros casamentos. Então, só que, por incrível que pareça, as crianças aceitam mais essa situação do que nós. Nós ainda ficamos assim, não, vem aqui, as crianças já são mais maleáveis, até circunstâncias referentes à homossexualidade, que por vezes nós ainda ficamos meio assim temerosos. As crianças, elas já aceitam isso bem mais do que nós, porque nós não fomos, na nossa época, isso era rejeitado. Pelo amor de Deus. Hoje em dia não, isso é acolhido. Então, as crianças já estão vindo com uma nova cabeça. Agora, no que tange a estabilidade, é um conceito fluido. Você acha, né? É um conceito fluido que a gente precisa também nos amoldarmos a esse conceito fluido. Eu só digo para você o seguinte, eu sou de uma época onde dificilmente você encontrava, naquela época chamava-se, aquele homem naquela época chamava desquitado, aquela mulher é desquitada. Era como se fosse algo de desinteressante, tanto para a mulher como para o homem. Hoje você vê que a qualquer solavanco da vida, o casal já se separa, vai cada um para o seu lado. É nesse sentido que eu quis falar. Né? E nisso daí é o que eu falo nas audiências. Porque os pais, isso volto a destacar, os pais podem se separar, mas eles continuam sendo pais. E há necessidade de eles manterem uma comunicação em função dos filhos. O que acontece, muitas das vezes, é que a criança ela é utilizada como objeto desta separação. Então, aí lá vem alienação parental, aí lá vem várias circunstâncias que a criança fica abalada. Quantas audiências que eu faço? Eu já ouvi falar numa expressão, moeda de troca. Ou a mãe utiliza, ou o pai utiliza, o filho com certeza. Então, nós vemos histórias, parábolas, menções do Velho Testamento,
dizendo, colocando a criança antigamente, ela era colocada como sacrifício. Isso não é lenda não, isso é realidade. É realidade. Hoje as crianças são colocadas em sacrifício em função do casamento que não deu certo. E o que a criança tem a ver com isso? Mas hoje em dia nós temos crianças que são colocadas em sacrifício. Se você pagar os alimentos, você vê a criança. Se você não pagar, você não vê. Aí a criança vai ver o pai. Pai, tá pagando os alimentos direitinho? A criança já leva a mensagem. Já leva a mensagem. Então, assim, ela participa da crise conjugal. E a criança, assim sendo, ela tem uma instabilidade que antigamente não tínhamos. Porque antigamente a criança não participava das circunstâncias. Os pais eram mais reservados. Até existia uma distância. Hoje não, os pais são muito próximos dos filhos. Então, elas também sentem mais essa separação. Aí, existe só um exemplo. Se o pai sai, abandona a família, a mãe faz uma alienação parental, o pai acolhe essa alienação parental e sai, a criança se sente abandonada. Ela se sentindo abandonada, ao crescer, ela vai buscar um relacionamento e nesse relacionamento vai ter medo de ser abandonada. Ao ter medo de ser abandonada, sempre em qualquer circunstância que o cônjuge fizer, ela vai se sentir abandonada. Então, se o cônjuge demora 5 minutos para chegar a mais do trabalho, ela vai se sentir abandonada. E aí, isso vai gerando crises até que o outro também abandona. Isso é constatado. Constatado. E aí, isso vai de geração até geração. Essa é a dinâmica da constelação. Verificando que se o pai abandonou, há uma grande possibilidade daquela emoção que a criança sentiu desde pequena, ela transportar para as relações futuras, quando dá a fase adulta dela. Oi, para nós já irmos ingressando numa região mais profunda da nossa temática, a constelação familiar, primeiro eu quero saber quem foi que trabalhou quem foram os estudiosos, os pensadores, e qual o conceito que nós podemos ter da constelação familiar? O grande criador das constelações foi um alemão chamado Bert Hellinger. Bert Hellinger. Está vivo ainda, né? Está vivo, tem 92 anos, me parece. E desde então, várias outras pessoas vieram estudando. Aprimorando. Assim. Então, Franz Ruppert, que é um alemão que eu também gosto muito, Schneider, outro alemão que eu também estudo bastante, e também um que eu gosto bastante e que não é muito utilizado aqui no Brasil, que se chama Matthias Varga. Ele é um húngaro que mora na Alemanha e ele utiliza a chamada constelação estrutural. Aqui hoje eu não faço muito constelação familiar, eu faço constelação estrutural. Até porque também eu não preciso, inclusive é interessante isso, porque a minha forma de constelação que eu utilizo não precisa de nós termos o que hoje em dia se faz aí no Brasil. Nós mesmos, conversando e fazendo determinados tipos de perguntas, que eu chamo, e a minha professora também chama de perguntas sistêmicas, nós podemos ver como que a família da pessoa é estruturada e qual tipo de, vamos dizer assim, circunstância que levou aquela pessoa àquele conflito, no nosso caso. Então, as nossas constelações, que é feita aqui em Alagoas, eu e o Cláudio Lopes, nós dois fazemos isso. Certo. A nossa colega Juliana, como é que ela está nisso aí? Ela também está no processo e nós fazemos de uma forma que não é feita em nenhum outro lugar do Brasil. Então é bem interessante isso destacar, porque qualquer juiz, e nós estamos preparando isso, para que qualquer juiz, qualquer operador do direito, por si só, possa fazer isso, e não obstante
auxiliares, porque na verdade uma constelação familiar, ela precisa de algumas pessoas. Pode ser feita em forma individual, mas essa forma é uma forma muito eficaz. Nós já testamos lá em União dos Palmares, a gente consegue acordos 100%. Nós não temos, raras são as audiências onde a gente não tem acordo. Teve uma até que tinha indício de falsidade, aí eu mesmo não quis, obviamente, chegar a um acordo com uma falsidade documental, que aí eu estaria também violando, né? A gente tem que apurar aquilo ali para verificar se há necessidade de uma constelação. Ô Yuri, quem é o grande nome no Brasil hoje na temática constelação? Antes de eu perguntar, a constelação familiar, nós podemos chamar de instituto ou já é uma ciência? Olha, o grande problema das constelações é porque hoje, cientificamente, nós não temos uma prova cabal do seu funcionamento. Porque ela trabalha com um conceito de campo morfogenético. O que é o campo morfogenético? É um conceito de que cada pessoa traz uma mente, que se chama campo, e nesse campo nós temos informações dos nossos antepassados. Então, como um metal existe um campo eletromagnético, nós temos um campo morfogenético. Então, dentro do nosso campo, nós temos informações dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, de nossos irmãos, de esposas, ex-esposas. Então, tudo permanece, essas informações, no campo. E que nós podemos, através das constelações, acessarmos, né? A grande beleza do trabalho da professora Cornélia é cada um desenvolver uma sensibilidade para percebermos esse campo das pessoas. Ela realmente é fantástica nesse ponto. Quem é o grande nome do país hoje, no Brasil hoje, sobre constelação familiar? A grande autoridade, vamos chamar assim. Bom, no Brasil, em tema geral, nós não temos assim, nós temos várias pessoas trabalhando. Aquele colega nosso da Bahia. Na Bahia, ele é a grande pessoa, o precursor, vamos dizer assim, das constelações familiares no âmbito judicial, não é? E o Sami Stork, que é um amigo meu. Samis ou Sami? Sami. Sami. Grande pessoa, a pessoa de um fino trato. Você já o trouxe aqui, não? Ele já esteve aqui na SMAL há 2 anos atrás, e eu fico muito feliz. Teve até uma matéria no Fantástico, e eu fiquei muito feliz com o trabalho que ele desenvolve lá, que nós não... É interessante porque nós não acompanhamos o trabalho do colega, porque o trabalho do juiz é um trabalho solitário. Muito solitário, cada um entra no seu gabinete, faz as suas audiências, e quando eu vi o trabalho do Sami, eu me emocionei bastante, uma pessoa fantástica, e ele está tendo muito êxito na forma como ele utiliza as constelações. Maravilha. Meu caro Yuri, vou pedir permissão ao ilustre amigo para fazermos uma pausa. Será uma pausa breve e em seguida a gente retorna já com um aprofundamento maior nessa temática, que para mim é uma temática nova e que, portanto, eu estou aqui tendo a satisfação de aprender com o ilustre amigo. Obrigado. Muito obrigado a você. Meus caros telespectadores, nós voltamos na sequência dos acontecimentos. Breve, rapidinho. Muito obrigado. Olá pessoal, preparamos para você um super aulão online para o concurso da UFAL, com resolução de questões e muitas dicas que vão fazer a diferença na sua aprovação. Disponibilizaremos essas videoaulas
2 dias antes da prova, nos dias 19 e 20 de agosto, com material em PDF, para que você possa fazer a revisão de forma mais tranquila e chegar afiado na hora da prova. Preparamos também o super aulão presencial, que acontecerá neste sábado, dia 20 de agosto, véspera da prova, a partir das 8 horas da manhã. Venha para cá, estamos juntos, a hora é agora. Faça já a sua inscrição. Mais informações, www.alagoascursos.com.br ou pelos telefones 3326-1227 e 3336-5864. Alagoas Cursos, preparando para vencer. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando aqui com o magistrado, com o juiz de direito, Yuli Rotter, que está abordando um tema denominado constelação familiar. Inclusive vai haver um curso aqui que trata da constelação familiar e do pensamento sistêmico. Mas eu queria inicialmente, meu caríssimo Yuli, que você conceituasse o que vem a ser para os nossos telespectadores que não são chamados, eles não são iniciados. Então precisa de uma linguagem mais objetiva. O que vem a ser a constelação, esse instituto, me permita chamar, da constelação familiar? O que vem a ser isso? Bom, a constelação familiar, ela faz, no meu sentir, traz à consciência dinâmicas familiares que podem estar acontecendo na vida do constelado, na vida do cliente, na vida do jurisdicionado, e que esteja causando certo problema para ele. Então, a pessoa tem um problema, tem uma circunstância, e nós vamos verificar qual a dinâmica familiar que pode estar conduzindo aquela pessoa àquela circunstância. Eu até faço uma pergunta bem tranquila. Se o telespectador imaginar agora, durante 10 segundos, imagine um problema que você está passando. Um problema só. Imaginou? Agora a seguinte pergunta: se você resolver esse problema, com quem você vai deixar de parecer? Vou fazer de novo. Se você resolver esse problema, com quem você vai deixar de parecer? Mamãe? Papai? Um irmão? Então aí nós já começamos uma dinâmica. Eu estou então reproduzindo um comportamento do meu pai, porque ele também passou por isso na vida dele, e isso ficou preso no meu campo.
e aí eu estou talvez reproduzindo. Então nós fazemos um trabalho para que a pessoa, tomando consciência disso, ela, vamos dizer, se livre desse comportamento e saia em frente. Mas como é que isso interfere numa relação familiar? Por exemplo, marido e mulher, esposo e esposa, constantemente estão se desavindo, constantemente estão vivendo um ambiente de conflito intersubjetivo. Como é que a constelação familiar vai influir nisso aí? Às vezes... Já é com ação aforada? Sim, às vezes... aliás, no mais das vezes, um deles aprendeu que a conexão amorosa se faz através da briga. Os pais brigavam muito, talvez. E aí ela reproduz esse tipo de comportamento na relação dela. E a pergunta que se faz, há necessidade de reproduzir? Você precisa, para amar, precisa brigar? Existe uma forma mais tranquila de você se relacionar que não seja a briga? De impor uma situação? E por que você impõe? Qual o medo que você tem a não ceder o que o outro quer também impor? Então, são circunstâncias que podem acontecer. Sempre não, pode acontecer nessa reprodução de comportamento. Eu vejo muito uma dinâmica que acontece muito hoje em dia, através da alienação parental, pais alcoólatras. Marido e mulher alcoólatras. Vamos dizer o pai. O pai. O pai bebe e pratica uma violência doméstica. É o que a gente mais vê na justiça. O pai bebe, chega em casa, bate na mulher. Bom, vai para o juizado. No juizado, aí se aplica uma sanção ao pai. Ele é excluído da família. Então, fica a mãe e os filhos. Vamos dizer que um deles seja um menino. Um menino. O pai já não vê mais. O pai sumiu. Bom, a educação da mãe não seja igual ao seu pai. Quando ele perde o contato com o pai, essa carência, esse liame muito frágil, causa a seguinte situação. Imagina que a gente coloque uma bola dentro de uma piscina. Afunda. Você não gosta do seu pai. Você não vai ser igual ao seu pai. Você não gosta do seu pai. Afunda, afunda, afunda. Quando ele se dá o tempo, assim, mais na fase adulta, naquela fase de infância, é ótimo, porque ele está se comportando como a mãe quer. Mas já na fase adulta, aquele comportamento de ser como a mãe quer já não é mais funcional. Ele quer também se identificar com o pai, porque todos nós queremos nos identificar com o pai e a mãe. E aí, quando ele se depara com isso, solta, a bola emerge. E o que ele vai fazer? Beber tal como o pai. Como se diz na constelação, ele pode seguir o pai e vai se tornar alcoólatra. Na melhor das hipóteses, porque o que acontece hoje em dia são crianças que não têm o pai por perto buscarem um traficante e vai usar a droga. Tem essa repercussão também? Tem. Usar a droga e aí virar um usuário até depois se tornar um traficante. Né? Aí qual a solução? A solução para isso retira-se o pai, porém há necessidade de o pai manter o contato com os filhos e dizer que ele pode não ter sido um bom marido, mas ele pode ser um bom pai. Mas aí não há necessidade de um certo padrão cultural por parte do pai? Por exemplo, eu estou pensando lá no camponês, eu estou pensando lá naquele homem que está lá nas matas, lá na sua casinha, na sua horta doméstica. Imagine a dificuldade, e esse é o meu grande trabalho, como eu comecei a minha carreira no interior,
lá em Mata Grande, uma saudade que eu tenho de Mata Grande, como fazer para que um juiz que está em Mata Grande, sem nenhum apoio, trabalhar nisso. Então, esse é o meu trabalho. Então, a gente pode muito bem conversar com o camponês, que lá em Mata Grande eu tive alguns casos de violência doméstica, não é? Inclusive até um caso em que a mulher, eu falei para assim, olha, a senhora está aqui, no caso até meio, desculpe, mas foi até cômico, né? Porque eu soube que a moça, apanhava do marido quase todos os dias. E ela chegou lá no fórum, no meio da audiência, doutor, e entrou na sala de audiência, eu deixei ela falando. Ela fez o estardalhaço. Fez aquele estardalhaço, mostrou, e aí o policial falou assim, ó, doutor, isso é todo dia. Eu falei assim, olha, se a senhora quiser ir à frente, vamos à frente. Agora, o seu marido pode ir preso. A senhora é consciente? Quando ela escutou isso, ela saiu correndo. Meu marido não vai ser preso. Pelo amor de Deus. Foi embora. Então, quer dizer, existe são dinâmicas familiares. Aí eu pergunto, e as crianças, os filhos desse casal? Como que eles vão se relacionar no futuro? Talvez vão buscar uma pessoa que também tenha o conflito como forma de conexão. Sim. Até isso vai se reproduzindo. Ô, Yuri, já estou lhe pedindo todas as desculpas possíveis. Não. E aos nossos telespectadores, tem um colega no juiz, mas não é daqui de Alagoas. Eu soube disso conversando com outro colega, ele é de Pernambuco. O cidadão estava batendo muito na mulher. Nossa. Ele lateralizou todos aqueles aspectos científicos que nós estudamos e conhecemos de como se deve conduzir um problema desse. Ele mandou aplicar 36 bolos. Rapaz, nossa. Localizou uma palmatória e disse, olha, aplique em 36. Com a polícia. Disse, olha, vocês dividam com vocês aí, que eu vou querer conversar com ele de novo. Isso foi de manhã, foi por volta de 10 horas da manhã. Ele disse, às 18 horas eu quero conversar com ele. E ele dizia, lá na comarca, dizia aos colegas que resolveu o problema. Quando ele teve contato de novo com o rapaz, às 18 horas, o rapaz estava um verdadeiro anjo querubínico, repare. Funciona não assim, né? Não, não é porque a gente não pode ultrapassar os limites, né? Na verdade, um pai... nesse caso aí, pensando bem, utilizando a violência com a violência, a gente está entrando na linguagem do perpetrador. Porque existe uma dinâmica do perpetrador, às vezes ele é perpetrador, porque por vezes ele já foi vítima. Preciso entender isso, né? Ele já foi vítima. Ele só é perpetrador porque um dia ele foi vítima. E aí ele vai ser o agressor depois. Existem vários casais assim. Ora o marido é o agressor, ora a esposa é a agressora. E aí eles ficam trocando papéis no decorrer do casamento. E às vezes até eles não se separam, gostam dessa vida, né? E a gente tem que entender que isso daí... Deve ser alguma coisa diabólica, a convivência dessa é diabólica. Mas né? É muito comum. É muito comum ver casal brigando o tempo inteiro, né? E o pior é a reverberação na vida dos filhos. Mas isso não tem muito a ver também, me corrija se eu estiver equivocado, isso tem muito a ver também com o padrão cultural. Eu quando era advogado ainda, eu li uma obra magistral de um grande jurista brasileiro. Depois ele teve um AVC e saiu do palco dos acontecimentos, eu acho que prematuramente, que é o Youssef Said Carrali. Uhum. Ele teve AVC. Ele tem uma obra chamada Do Casamento ao Divórcio. E ele falava muito no desnível cultural. O desnível cultural, ou seja, quanto mais nivelado for o casal, eu digo intelectualmente, eles conseguem contornar esses problemas. E quanto menos nivelado culturalmente, esses problemas eclodem com mais frequência. Qual é o seu pensamento a respeito Eu colocaria aí a habilidade emocional. Porque tem a ver com cultura. Às vezes a pessoa vem de uma família com poucos recursos, porém
com uma estabilidade emocional muito grande. Aí eu gostei, habilidade emocional, né? A habilidade emocional é tudo. Para enfrentar o problema. Para lidar com circunstâncias que ela não poderia imaginar que aquilo ia acontecer, com o imprevisto, né? Certo. Como que a gente lida com o imprevisto? Então, desespero, raiva, medo, ansiedade. Então, através disso, dessa habilidade, que nós vamos lograr ultrapassar os anos com o nosso... Eu achei bacana isso, o que se chama de habilidade emocional para lidar com o conflito. Mas isso tem muito a ver também com a formação genética do indivíduo ou não? Com temperamento. Temperamento. Vê que a gente tem, às vezes, dois irmãos que tiveram a mesma criação, porém, um tem habilidade e o outro não. É o temperamento que cada um nasceu com aquilo, né? Então, eu posso ter um irmão que não tem habilidade, mas teve a mesma criação que a minha. Inclusive, os pais se culpam muito por isso, né? Nossa, eu tenho um filho que progrediu, o outro não. O outro não progrediu tanto assim. Será que eu errei? Não errou. Isso foi o temperamento da pessoa que fez com que ele não tivesse condições de chegar até o final. E também temos o contrário. Temos filhos muito bons, que vão avante, mas tiveram pais com pouca habilidade emocional. E aí eles têm uma postura de exigência para com os pais. E se isso fosse só isso, tudo bem. A questão é que essa é outra dinâmica. Eles começam a exigir e ter uma postura de exigência com outras pessoas, inclusive com o cônjuge, com os filhos, com as pessoas do trabalho, e se torna uma pessoa muito exigente ao extremo. Isso profissionalmente pode até ser bom, né? Porque a pessoa se torna uma pessoa capaz. Agora, em casa, às vezes se torna uma pessoa muito pesada e que tira um pouco da paz da família. Certo. Eu vou só fazer aqui um parêntese, mas eu quero retornar com outros assuntos aqui com você. Esse curso que vai haver, qual é o sentido teleológico dele? É formar replicadores? Como é isso aí? Para quem é aberto esse curso? O curso é aberto para todos. Não é só para psicólogos. São 9 módulos, né? São 9 dias, 9 módulos, em que a professora vai passar o conhecimento profundo da matéria. É muito intenso o curso, muito intenso mesmo. Eu fiz um horário só? São 2 horários? São 2 horários. Eu fiz esse curso em São Paulo. Certo. Há 4 anos atrás. Eu fiz em São Paulo. Nas férias, peguei mais férias, fui lá e fiz. E hoje nós temos a grande facilidade de termos aqui em Maceió, né? Ela se destina à pessoa, primeira coisa, primeiro buscar o conhecimento de si próprio, para depois aplicar para o próximo. Então, eu fiz isso e eu já soube que tem fisioterapeutas que vão fazer, também aplicado na medicina, aplicada também para professores. Certo. Então, quais as dinâmicas que acontecem? Por que um aluno não consegue aprender e o outro consegue? Advogados também? Advogados também, juízes, promotores, defensores públicos. Então, assim, operadores de direito em forma geral. Então, o campo é muito grande. Aí você pergunta, mas por que problemas familiares levam a pessoa a ter um conflito ou a não prosperar na vida? Claro, se a pessoa na parte pessoal dela não tem uma tranquilidade, não vai sobrar tempo para que ela desenvolva uma atividade profissional. E também os problemas na vida pessoal são transferidos para a vida profissional também. Então, se ele não acredita que pode ter um bom relacionamento com uma pessoa, eu sou uma pessoa que ninguém gosta de mim, meu pai me abandonou, eu acho que eu tenho um problema, aí transfere isso para o casamento
E na vida profissional eu também acho que eu não mereço passar no concurso público, eu não mereço passar na OAB, eu não mereço. Então, há uma transferência natural que a pessoa tem da vida pessoal para a vida profissional. Você vai ministrar um desses módulos? Ou... Vou. Né? Fui convidado para falar um pouco sobre como se resolve isso, como se aplica isso no âmbito dos conflitos. Cláudio vai falar também, nosso colega Cláudio? Não sei, não tenho certeza. Uma outra coisa, é pago há um custo esse curso? É um curso que Você sabe informar? Desculpa. Não sei. Ele é pago, não é? Agora, quem está organizando é a psicóloga Sônia Onuki. Ah, certo. É daqui ela? Daqui a grande psicóloga daqui de Maceió. Agora, a questão de preço, realmente eu não... Eu perguntei só porque eu sei porque os nossos telespectadores, esse programa vai ao ar antes do curso? Antes do curso. Então, eu não tenho... mas assim, eu fui convidado, como também eu participo de formações no Rio Grande do Sul, em Fortaleza. Você tem viajado, né? Tenho viajado em Fortaleza, em São Luís, estou para ir para Cuiabá, mas assim, sempre naquela ótica que viajar o mínimo possível. O ideal é ficar aqui em Maceió. Eu tenho um colega que ele não gosta de avião. Ele não gosta. Uma vez pegando já alguém me disse isso aí, eu disse, por que você não gosta de viajar de avião e vai de carro? Ele disse, eu não me sinto bem e tal. Mas, meu amigo, você pega essas estradas do Brasil, tudo cheio de buraco, uma coisa terrível, sempre perigoso. Eu sei, mas acontece que de avião o buraco é a viagem inteira, né, rapaz? É um buraco danado. Me diz uma coisa, você acha que de vida... Deixa eu te perguntar a constelação familiar, ela só tem dinâmica, deixa eu colocar bem, no ambiente jurisdicional, ou um casal que está assim meio nebuloso, aquela conversa está nebulosa, cheia de problemas, ele pode chegar lá na comarca e dizer, doutor Yuli, eu e minha mulher estamos brigando muito, será que a gente podia conversar com o senhor? Ou tem que ser necessariamente... Isso no interior pode até ser, vamos dizer assim, naquele cidade, lá em Mata Grande, vamos dizer assim, Mata Grande, certo. Isso é muito comum. Né? O juiz ele precisa atender a população e nós lá em Mata Grande nós atendíamos as pessoas mesmo que não tinha processo formulado. Então assim, a gente conversava, era como se fosse o juiz ou o padre, né? Então quero conversar. Aliás, no nosso regimento, há inclusive um dia que você tem que dedicar à população. A população. Agora, nessa circunstância, eu acho interessante que o juiz ele indique um terapeuta. Certo. Porque é uma coisa bem interessante que eu até falo isso nos cursos. O juiz não pode ser o terapeuta. Ele precisa utilizar as constelações para fins de solução de conflitos, porque senão a gente está ultrapassando o nosso regimento. Né? Nós não somos terapeutas. Então a constelação ela vai ser utilizada para solução de conflitos. Agora, quer conversar? Obviamente que a gente pode conversar, ter uma conversa inicial e depois indicar um terapeuta. Né? E o pensamento sistêmico? Porque constelação familiar e pensamento sistêmico. Como é isso, hein? O pensamento sistêmico é a base das constelações. Ah, certo. Antecede, então? Antecede. O pensamento sistêmico, ele é contrário ao pensamento cartesiano. Né? O pensamento cartesiano é imediatismo, que a gente estava conversando, certo. Né? Imediatismo, racionalidade ao extremo. Né? É lógico que em alguns certos contextos, o pensamento cartesiano ele é bem utilizado. Então, se tem um elefante ou um tigre me correndo atrás de mim, obviamente, imediatamente eu vou sair correndo. Agora, certas circunstâncias, num problema familiar, por exemplo, a racionalidade ela não pode ser utilizada, nem o imediatismo. Nós precisamos também introduzir outras variáveis, notadamente as emoções, né? Então, hoje em dia, eu me dedico muito ao estudo das emoções. Como lidar com medo, como lidar com a raiva, como lidar com a ansiedade. E nós temos vários estudos
principalmente hoje em dia, estão voltando ao estudo da meditação, né? A melhor forma de se utilizar isso é meditando. Hoje a gente utiliza o termo mindfulness, que provoca uma neuroplasticidade e que dá uma maior estabilidade emocional para a gente. Você acha que o que você chama de uma reflexão mais isolada do indivíduo com ele próprio? Vamos refletir profundamente, que é a reflexão, vamos refletir profundamente sobre esse assunto ou sobre essa situação que eu estou vivenciando? Exatamente. Agora, para isso é preciso o indivíduo ter um certo padrão cultural. Se ele não tiver, ele não consegue alcançar isso. Ou uma necessidade de mudança. Então, se porventura a pessoa... Um exemplo. A pessoa quer parar de fumar. Um exemplo. Eu quero estudar. É uma necessidade. Para isso, a necessidade é um problema, vamos dizer, entre aspas. Eu preciso mudar em quê? Eu preciso ter um comportamento mais tranquilo. Eu preciso ter um comportamento mais reflexivo. Como que eu faço isso? Meditando, acordando de manhã e meditando, analisando, fazer uma reflexão, o porquê que ao eu me deparar com um não da minha esposa ou do meu marido, eu me senti rejeitado. Será que isso é verdade ou não? Ou será que eu estou trazendo uma carga emocional dos meus antepassados? Então, é a forma como a gente está lidando com as emoções hoje em dia, lá das universidades americanas, dizendo que a melhor forma de lidar com as emoções é através da meditação. E aí me ocorre uma ordem de curiosidade. Devido à relevância da constelação familiar, você não acha, na sua opinião, você não acha que nós temos uma cadeira na faculdade chamada Direito de Família? Você não acha que dentro do Direito de Família teria que haver pelo menos um módulo com 4, 5 aulas sobre a constelação familiar? Você não acha que seria de bom tom? É interessante o operador do direito, ele ter o conhecimento dessas dinâmicas familiares. Tanto o juiz, quanto o promotor, quanto o defensor. Exatamente. E essa é a minha entre aspas, minha luta, para que todos nós e vários colegas nossos estão interessados nessa aprendizagem, né, dessas dinâmicas. Por que eu me comporto dessa maneira? Será que eu tenho alguma carga emocional? Trago alguma coisa dos meus antepassados? Como resolver isso? Até para ter uma vida mais tranquila. Claro. Né? Eu entendo que sim, que poderia ser uma cadeira talvez até eletiva na faculdade de Direito, né? Para que a pessoa tivesse um conhecimento melhor dessas dinâmicas familiares. Para quem gosta, né? Eu fui para a União dos Palmares, entrei mas para finalizar, não sei se tem o seu tempo, mas por que eu me interessei por isso? Por quê? O que me fez buscar? Foi que lhe atraiu? Atraiu. Eu trabalhava na comarca de Matriz de Camaragibe. E eu olhei um processo, ainda era o processo físico. E eu vi uma certidão do oficial de justiça num ato infracional de uma criança de 4 anos que foi vítima de um ato análogo ao estupro. Um garoto de 11 anos. Atentado violento ao pudor? Atentado ao pudor, uma criança de 4 anos. Na época, minha filha tinha 4 anos. Então, eu fiquei horrorizado com aquela situação. Chamei os oficiais... Você está me contando agora, eu estou horrorizado? Eu chamei os oficiais de justiça. Vamos buscar esse adolescente. Eu fui também, né? No interior, o juiz vai muito para a rua, né? Então, eu fui, encontramos. Quando chegamos na audiência, no interrogatório do adolescente, eu falei assim, ele tem trejeitos homossexuais. Não foi ele. Não foi ele. E a minha convicção, está mal contada essa história. Terminei o interrogatório, fiquei com aquilo na minha cabeça, a gente fica, né? Fica. Dias e dias. Encontrei com uma advogada, amiga minha aqui, de Maceió, aí eu conversei que ela era da Secretaria de Direitos Humanos. Eu relatei o fato. E ela falou assim, Yuli, provavelmente foi ele. Porque ele tem esses trejeitos homossexuais, porque na idade daquela menina, ele provavelmente também foi vítima
de um atentado violento hoje ao estupro. Eu falei assim, meu Deus, eu não sei de nada. Como eu estou lidando com umas circunstâncias tão profundas, sem um conhecimento. E aí eu comecei a estudar, para que realmente eu entendesse melhor as emoções, para ter um contato, um estudo mais de psicologia, para entender o que está acontecendo. Fui promovido para a União dos Palmares e lá estou na vara de família e, graças a Deus, com 100% de acordo. Maravilha, Yuri. Você, nessa temática, você é o precursor nosso aqui. Sim. Aqui em Alagoas, você é o precursor nosso. E eu tenho muito, me regozijo. Eu e Claudinho, né? Nós E dois. tenho o Cláudio também. E me orgulho em tê-lo na minha esfera de amizade. Muito obrigado. E repito isso com maior tranquilidade. Você é um magistrado, como tantos outros, graças a Deus, que você eleva e é motivo de honra para o nosso judiciário. Estamos chegando ao final e eu quero, Yuri, te agradecer mais uma vez, externar o meu agradecimento em meu nome, em nome dos telespectadores, da equipe da televisão. Foi muito bom tê-lo aqui e você vai voltar mais vezes. Ah, obrigado. E já estou lhe dizendo, independente, quando você tiver um assunto momentoso, um tema da hora, bate um telefone e a gente vai conversar aqui, tá certo? Então, para os nossos telespectadores, curso de constelação familiar e pensamento sistêmico entre os dias 18 e 26 de julho. Não é isso? Onde é que vai ser? Ele vai ser no auditório do JTR. Do JTR, né? Isso vai ser de manhã e à tarde, ou à tarde e à noite, como é? Me parece que vai ser à tarde e noite. Foi o que eu me falei isso. Muito bem. Então, isso vai estar sendo divulgado por aí, né? Você deve dar outras entrevistas, né? Então, você vai divulgar bem. Meu amigo, sucesso para você, um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Venha sempre por aqui. Obrigado. Seja feliz com sua família, com seus filhos. E vamos estar por aqui juntos. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por esse acompanhamento e essa honrosa audiência. Tchau.